estejam todos bem, porque nós vamos falar aqui hoje de um assunto muito gostoso de trabalhar, que são os tempos e os modos do verbo. Eu quero que você acompanhe comigo aqui com bastante atenção, faça suas anotações, crie seus esqueminhas para que você possa guardar bem os conceitos e aplicar isso tanto na oralidade quanto na escrita, tá bom? Para a gente ter uma comunicação cada vez mais perfeita e o uso da nossa língua também cada vez mais de acordo com a norma culta. Esse é o nosso interesse. A primeira coisa que nós vamos falar aqui a respeito dos verbos é a conceituação. Vamos relembrar o que é o verbo. O verbo é aquela palavra que indica a ação, o estado ou fenômeno da natureza. O que é um verbo que indica a ação? Quando a ação é realizada pelo sujeito. Por exemplo, o garoto escorregou na lama. O que o garoto fez? Escorregou. A ação do garoto foi a de escorregar. Isso é um exemplo de um verbo que determina a ação, ok? Agora, se eu digo para você assim, a roupa do garoto está suja. Qual é o verbo nessa oração? Aí eu tenho um verbo que determina o estado. O que a roupa do garoto fez? Ela não fez nada, mas ela está. Ela está o quê? Suja. Ela foi caracterizada como suja. Isso é um exemplo de verbo que determina o estado. A roupa está suja. A pessoa está triste. A mãe está nervosa. Então, os verbos também podem determinar estado, característica, o estado emocional, o estado físico da pessoa, do ser que tem o foco da ação verbal aí, ok? E os verbos também podem indicar fenômenos da natureza, como a ação de ventar, de chover, de nevar. Ventou forte ontem, choveu muito a noite toda, nevou no sul do país, ok? Isso no passado, presente ou futuro. Os fenômenos da natureza podem ser determinados pelos verbos também. Então, esse é o conceito do verbo. O verbo é a palavra que determina a ação, o estado ou um fenômeno da natureza. Nas classes de palavras, então, nós temos a classe dos verbos, que são essas palavras aí que tem esse conceito que eu acabei de dar para vocês. Tranquilo? Outra coisa que nós precisamos saber dos verbos é que os verbos, eles são separados por conjugações. São 3 famílias de conjugações verbais. Nós chamamos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Que verbos são esses que fazem parte dessas conjugações? Como os verbos são muito abundantes, são infinitos os verbos no planeta, nós não poderemos jamais listar todos eles, né? O dicionário consegue listar muitos, as gramáticas conseguem apresentar uma infinidade de verbos, mas enfim, a melhor forma de nós identificarmos os verbos é a partir do conceito, se ele determina uma ação, um estado ou um fenômeno natural e de qual conjugação ele faz parte. É uma forma da gente familiarizar com essas palavras. A primeira conjugação trata-se das ações, dos verbos terminados em ar. A segunda conjugação trata dos verbos terminados em er. E a terceira conjugação trata dos verbos terminados em ir. Ok? Então, verbos terminados em ar, er e ir formam as 3 conjugações do verbo. Porque a essa regra aqui se aplica às variações da escrita das palavras, da concordância verbal. Algumas formas de finalizações das palavras dependem de saber se ele faz parte da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. Há uma forma para cada conjugação. Há um padrão de escrita para cada conjugação. Por exemplo, digamos que eu vou utilizar em primeira pessoa 3 verbos, cada um com uma finalização diferente. Um verbo terminado em ar, outro terminado em er e outro terminado em ir. E eu vou assumir essas 3 ações aqui em primeira pessoa. Como que eu utilizaria um verbo terminado em ar? Eu canto no presente do indicativo, ok? Eu vendo, verbo vender no presente do indicativo. E se fosse o verbo subir? Eu subo. E se fosse ele, terceira pessoa?
Como é que ficaria isso aqui? Ele canta. Ele vende. E ele sobe. Observando essas duas variações aqui, olha, o que nós vamos perceber daqui a pouquinho? É que os verbos que são regulares vão ter as mesmas terminações desses verbos que eu citei para vocês aqui. Todos os verbos terminados em ar vão ter a primeira pessoa da mesma forma, terceira pessoa da mesma forma. Por exemplo, um outro verbo terminado em ar, o verbo amar. Eu amo, também vai terminar com a mesma vogal de canto. E ele ama, vai terminar com a mesma vogal também. E o verbo vender, se fosse socorrer, eu vendo, eu socorro. E ele socorre, a mesma terminação, porque o verbo faz parte da mesma conjugação. E aqui eu usei o verbo subir. Se fosse o verbo partir, eu parto, terminado também em ó. E ele sobe, ele parte, também terminado com a mesma terminação aqui do verbo subir, para ele sobe, ele parte. Quando os verbos são regulares, eles respeitam a regra das conjugações. Então é importante que você saiba que nesse primeiro momento, primeira conjugação, verbo terminado em ar, segunda conjugação, verbo terminado em er, terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Na hora de conjugar os verbos, nós vamos precisar utilizar essas conjugações aqui para dar a finalização correta de cada palavrinha, tá bom? Vamos dar sequência aqui. O segundo ponto da nossa aula de hoje trata dos modos verbais. Para nós efetuarmos as conjugações dos verbos, aplicarmos o verbo de forma coerente na nossa comunicação, de acordo com o tempo que nós queremos relatar e com a ideia da ação que nós queremos transmitir, nós precisamos encaixar corretamente o modo verbal. Um verbo num enunciado, numa oração, ele determina a pessoa que falou ou que realizou a ação, ele determina o tempo daquela ação, se é passado, presente ou futuro, e ele determina o modo daquela ação. Se é uma ação real, passível de acontecer, um fato dado como certo, se é uma ação hipotética, que pode ser que aconteça ou não, ou se é uma ação imperativa que foi ordenada e deve ser realizada. Por isso nós temos o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo, o que ele faz? Ele indica um fato. Um fato que aconteceu, que acontece ou que vai acontecer, mas ele não deixa dúvidas nesse fato. Então, o indicativo indica um fato real, um fato dado como certo. Não deixa dúvidas na sua realização. Por exemplo, exemplos de verbos conjugados no modo indicativo. Comprei é um fato, eu comprei alguma coisa. Ganhou, ele ganhou um presente, é um fato. Fatos indubitáveis. Isso é o modo indicativo. Eu compro lanche na cantina todos os dias. Eu ganharei um presente no Natal. São ações reais que vão acontecer ou que já aconteceram no ano passado. O subjuntivo é um modo que apresenta o fato de maneira incerta, de maneira duvidosa, hipotética. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Ela, para acontecer, depende de uma outra ação. Então, olha os exemplos de subjuntivos aqui. Olha, se eu comprasse, quando ganharmos, que eu ganhe, são verbos, são ações que deixam uma dúvida, são ações hipotéticas. Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu compre. Se eu comprar, não estou afirmando que vai ser comprado, que eu ganhe, há uma expectativa. Quando eu digo tomara que eu ganhe, eu estou usando o modo subjuntivo, ok? É uma ação de ganhe, presente, porém, uma expectativa, não é um fato certo que acontece, pode ser que aconteça. O subjuntivo sempre vai ter essas palavrinhas acompanhando aqui na hora de fazer as conjugações, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito delas.
essas palavras que acompanham. Tem uma palavra para o presente, uma para o passado e uma para o futuro, sempre como marca de subjuntivo. E outro que nós temos aqui é o modo imperativo, que vocês já estudaram um pouquinho aí quando nós estudamos os gêneros textuais, anúncio publicitário, a capa de revista, aqueles textos que querem influenciar o leitor, os textos reguladores. Nós determinamos as ações das pessoas usando os verbos compre, faça, corra, contribua, não jogue lixo na rua. Nós utilizamos os verbos no imperativo, dando ordens. Então o imperativo ordena, dizendo assim, olha, compre, faça, ele dá a ordem. Ou dizendo não compre. Porque o imperativo pode ser afirmativo ou negativo, ok? Então ele pode dizer para você fazer a ação ou para você não fazer a ação. São as formas do imperativo. Então nós temos esses modos verbais, o indicativo, subjuntivo e o imperativo, e nós vamos estudar cada um deles separadamente. Isso aqui é só para vocês saberem da existência de um todo, tá bom? Prosseguindo aqui, nós vamos falar dos tempos verbais. Quais são os tempos que as ações dos verbos podem determinar? Falar de tempo é bem fácil, né? Porque é uma noção que nós já temos de passado, presente e futuro, e aí nós só precisamos identificar isso dentro do texto. São os 3 tempos verbais. Numa visão superficial, é isso que nós vamos tratar aqui. Os tempos verbais são passado, já foi para trás, presente é o que acontece agora e futuro, aquilo que ainda está por vir. Como que as ações se encaixam dentro desses tempos verbais? Exemplo, vamos pegar aqui o verbo que eu já utilizei com vocês antes, o verbo cantar. Verbo cantar, eu vou dizer sobre a minha ação, porque eu estou usando eu, porque eu digo em primeira pessoa, porque o verbo precisa determinar a pessoa, o tempo e o modo, ok? Vou usar o modo indicativo, que é aquele que indica um fato sem deixar dúvida, um fato passível de acontecer, uma realidade. Então vou usar o modo indicativo e vou usar a primeira pessoa nos 3 tempos aqui com a mesma palavra. Verbo passado. Ontem eu cantei. Estou usando aqui o verbo cantar, que faz parte da primeira conjugação, terminada em ar, tá? Eu cantei ontem. E no presente do indicativo do verbo cantar, vai ficar eu canto. É a ação de agora. Ontem eu cantei, hoje eu canto. E amanhã eu cantarei. Isso aí. Então, ficou passado, presente e futuro. Se eu fosse fazer essa mesma ideia aqui com o verbo vender, da segunda conjugação, verbinhos terminados em er, utilizando o indicativo também, que é aquele fato certo, passível de acontecer, um fato real. Ontem, verbo vender, eu vendi. Ontem eu vendi muitos produtos. E hoje eu vendo. Eu vendo produtos na feira. É uma ação presente. Tranquilo? E no futuro? Se ontem eu vendi, hoje eu vendo, amanhã eu venderei. Venderei muitos produtos, se Deus quiser. Ok? Então, eu vendi, eu vendo, eu venderei. E se eu utilizar um verbo da terceira conjugação, terminado em ir, nesses tempos verbais, utilizando o modo indicativo? O modo indicativo é aquele modo que indica uma realidade, um fato que é passível de acontecer. Não deixa dúvidas na ação. Eu vou utilizar o verbo sorrir, tá bom? Ontem eu sorri.
Ir é terceira conjugação, lembrando, hein? Então, ontem eu sorri. Hoje, o que acontece comigo hoje? Eu sorrio. Lembra que o verbo sorrir, se fosse partir, eu parto. Não tem que terminar com o. Eu sorrio, ok? E o futuro? Se ontem eu sorri, hoje eu sorrio. Ontem eu sorri para aquele garoto. Hoje eu sorrio para a vida. Amanhã eu sorrirei. Amanhã eu sorrirei e não chorarei mais. Futuro da ação de sorrir. Então eu tenho aqui, ó, verbo terminado em ar, terminado em er, terminado em ir, todos no modo indicativo, passado, presente e futuro. Tranquilo? Relembramos as três coisas aí, hein? Muito bom isso. Vamos dar sequência então. Muito bem, pessoal, nós vamos para o nosso último momento da aula de hoje. Falando aqui a respeito dos verbos, dos tempos e modos verbais. Nós já falamos aí a respeito das conjugações dos verbos, falamos a respeito dos modos verbais e agora nós vamos falar a respeito do tempo presente. Nós vamos estudar cada tempo em separado. Hoje nós vamos estudar o presente, praticar os exercícios a respeito desse tempo presente, para depois nós passarmos para o outro tempo, tá bom? Então vamos começar a falar de agora, porque agora é que importa. E agora é presente. O presente dos verbos acontece o seguinte: é uma ação que ocorre no momento da fala, no mesmo tempo em que a fala, o enunciado acontece. Então são as ações que estão sendo narradas no mesmo instante, ou no mesmo tempo, na mesma época em que elas aconteceram, ok? O presente é isso, é observar se a narrativa, a ação que está sendo narrada ou anunciada acontece no mesmo tempo em que se fala. Olhem aqui para esses exemplos de verbos no tempo presente que eu coloquei para vocês. São ações que acontecem no momento da nossa fala. A narrativa é da mesma época, do mesmo tempo em que o texto está sendo produzido. Que frases você poderia criar com essas palavras que estão aqui? São palavras aleatórias, verbos, todas são ações. Ação de pertencer, curtir, conhecer, viver, andar, cheirar, viver, gastar e cobrar. Todas são ações. Essas ações estão todas no tempo presente, só que utilizando pessoas diferentes. Algumas ações aqui eu conjuguei utilizando primeira pessoa, outras utilizando segunda pessoa, primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular, terceira pessoa, ok? Vamos ver em que frases, em que contextos nós podemos utilizar essas palavras. Por exemplo, pertenço. Pertenço em primeira pessoa. Eu pertenço a esta família, ok? Então, utilizei primeira pessoa aí, o verbo pertencer, que faz parte da segunda conjugação, terminada em er, eu coloquei no presente do indicativo. Eu pertenço a esta família. Olha o verbo curtir. Eu curto as aulas de português. É presente. Eu curto hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje, agora, nesse tempo, nessa época de aulas online, de estudos remotos, eu curto as aulas de português. Ok? Será que você curte também? Se fosse você, seria você curte. Aqui o verbo conhecer. Conhece. Conhece pode ser ele conhece a sua irmã. Usei aí a terceira pessoa para determinar a ação de conhecer no presente. Ele conhece. Vivemos. Nós vivemos em tempos difíceis. No tempo presente, nós vivemos agora. Nós não vivemos no ano que vem. Ano que vem nós viveremos. Agora nós vivemos. Tranquilo? Andar. Que frase você criaria para o verbo andar no presente do indicativo? Ele anda triste. Ou ela anda muito ocupada. Ou meu pai anda depressa. Então essas três possibilidades aí, olha, servem para o verbo andar. Anda no presente, ele anda agora, ok? Se fosse eu, seria eu ando. Como é ele anda,
ok? Gastam. Os estudos gastam o nosso tempo, gastam agora, é presente. Vives. Tu vives a minha procura. Olha o tu aí, eu estou utilizando a segunda pessoa do singular. Tu vives. Pouco usual aqui para nós, mas muito usual no português formal, no português de Portugal. E utiliza-se muito a segunda pessoa, tu, em algumas regiões aí do país. No sul do país utiliza-se muito. E nós precisamos conhecer para saber como escrever corretamente também. Nos textos poéticos, nós vamos utilizar muito a expressão tu, segunda pessoa. Tu vives no meu coração. Olha que lindo isso. Cheira. Esta situação não cheira bem. Cheira é presente, ok? Estou usando aqui terceira pessoa. Cobra, do verbo cobrar, não é o animal peçonhento, cobra não, tá? É do verbo cobrar. A professora cobra as atividades dos alunos. A mãe cobra a dedicação do filho. O verbo cobrar. Eu cobro, tu cobras, ele cobra. Ok? Então, esses aqui são alguns exemplos de verbos no presente que eu vou recomendar para vocês praticarem um pouquinho mais agora. Algumas conjugações de verbos no presente para a gente ficar bem afiadinho nisso aí antes de passar para outro tempo verbal.